Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o rei Asa. Foi classificado no cômputo geral das crônicas bíblicas como um bom rei. Reinou por 41 anos, embora tivesse feito muitas coisas erradas no final da vida dele, mas ele deixou uma história, deixou um testemunho de bênçãos, deixou frutos no governo, na estruturação do país e principalmente deixou um discípulo, o filho dele, Josafá, que se tornou rei no lugar dele e foi um rei glorioso em força e poder e também andou nos caminhos do Senhor, o rei Josafá, porque ele foi discipulado pelo pai. Vamos procurar entender isto. A sequência não era boa. O livro de Crônicas registra somente os reis de Judá. O ponto de vista é principalmente sacerdotal, provavelmente foi escrito os livros de crônicas, que eram só paralipômenos, chamado assim, na Septuaginta, e era uma compilação de resumos do reinado de cada rei daqueles, porém, somente de Judá. O que difere bastante da história registrada nos livros de reis, que foram escritos muito antes do cativeiro. De qualquer forma, essa duplicidade, na verdade, significa riqueza para nós de detalhes e maior esclarecimento. O livro de Crônicas relata a coisa do ponto de vista de Deus, do ponto de vista sacerdotal. Os reis são avaliados não de acordo com o que eles fizeram, a obra deles, mas de acordo com o quanto eles se dedicaram a Deus. Portanto, o ponto de vista é diferente. E aqui no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, nós vemos a descrição de quando o rei Asa fez aliança com o rei da Síria. Isso depois do 35º ano do seu reinado. Ao invés de confiar no Senhor, ele confiou na Síria. Deus não gostou, mandou um profeta falar que Deus não tinha se agradado. O rei Asa não ouviu o profeta. Veja bem, um rei bom que serve a Deus também não quis ouvir o profeta. Ele estava com a cabeça muito quente. Não sabemos mais o que estava acontecendo no coração dele. E ele rejeitou a palavra do profeta, mandou prender o profeta Anani no cárcere, no tronco. Além de prender no cárcere, botou os pés no tronco para ele ficar imobilizado e sofrer com aquela posição. Não sabemos das consequências, por quanto tempo ele ficou no tronco, o que aconteceu com ele, se ele morreu, porque a Bíblia não fala mais nele, fala no filho dele, o Jeú, filho do profeta Anani. Mas como um rei bom vai fazer isto? Não receber a palavra de Deus, ficar com raiva do profeta, mandar prender o profeta e torturar o profeta no tronco dentro da cadeia. Um rei bom é capaz de fazer isso? Pois é. Pedro, que amava Jesus, jurava que nunca ia abandonar Jesus. Jesus diz, nessa noite mesmo, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Pedro negou não porque não gostasse de Jesus. Ele fez aquela mentirinha para aproveitar a oportunidade de continuar vendo Jesus. Mas seja como for, ele negou a Jesus. Pedro, que amava tanto ao Senhor, foi capaz de negar a Jesus.
Salomão, que começou muito bem, pediu com humildade, sabedoria a Deus e recebeu, no fim da vida se afastou completamente do Senhor. É possível você que hoje está no Senhor amanhã se afastar? A gente não pode confiar na nossa bondade. O homem, o ser humano é instável. A nossa fé tem que ser colocada somente em Deus. Por mais que a gente se fortaleça, por mais fiel que a gente seja, por mais frutos que a gente produza, nós devemos tomar para nós a atitude do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9. Mesmo tendo trabalhado muito para o Senhor, eu me humilho, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Eu não exalto o corpo, eu não embelezo o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Interessante, se eu cuido bem do meu corpo, me enfeito, cremes aqui, tratamentos de cabelo e corpo e tal, e pele, musculatura, eu cuido bem do corpo. Quem vai receber elogios é o meu corpo, não é o meu espírito, não. O meu corpo vai ser envaidecido. Pessoas vão se chegar a mim atraídas pelo meu corpo. O apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Mas será que Paulo, o grande apóstolo, podia ser desqualificado? Sim, com toda certeza. E o próprio Deus falou com ele, o meu servo, esse espinho na carne, você vai ficar com ele aí. Porque senão você vai se envaidecer muito. E no final você vai trabalhar para mim preso lá de dentro da cadeia, porque senão você vai querer ter um pedestal e vai querer ser exaltado, então você vai ficar com esse espinho na carne e ainda mais, vai ficar preso os últimos anos da sua vida, porque senão você vai se envaidecer. Olha que coisa interessante. Mas nós estamos falando agora do rei Asa, que falhou. Do 35º ano do reinado dele para diante, ele fez muita bobagem, foi capaz de rejeitar a palavra de Deus, se indignar contra o profeta, mandar prender o profeta e mandar torturar o profeta dentro da cadeia, lá no tronco. Mas Deus foi misericordioso para com ele. No 39º ano, Deus mandou uma doença. Doenças, como são bênçãos da parte de Deus. Alguns crentes se engrandecem, se envaidecem. Lá vem uma doença para humilhá-los. Há uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma diarreia, uma fraqueza no corpo. Como isso humilha a gente fica quebradinho. Pois é, para que o espírito fique livre. Às vezes, esse é o preço que a gente tem que pagar e Deus vai mandar. A doença, Deus usa a doença como ferramenta para quebrar o nosso eu. Quando a gente está muito grande, se sentindo tal, Deus manda uma doença, a gente se humilha, se quebranta, fica picadinho, para que a gente possa se voltar para Deus. No caso de Asa, nem assim. Ele pegou a doença nos pés, brigou, lutou contra a doença por 2 anos, não caiu em si, apelou para os médicos, todo tipo de tratamento médico que podia, e um rei, em geral, tem os melhores médicos e os melhores tratamentos disponíveis, nem assim ele se voltou para Deus. A lição que a história deixa para nós: confiou nos médicos, mas não confiou no Senhor. Vamos aprender essa lição tremenda com o rei Asa, mas eu quero focalizar agora a misericórdia de Deus. O Senhor é tão maravilhoso que olhou para o passado de Asa e a obra que ele fez, o Senhor não desfez. Olha que coisa linda! Enquanto Asa estava humilde no início do seu reinado, ele cuidou do filho Josafá, ele discipulou o filho, ele preparou o filho para a vida e até para o reinado. Quando Asa morreu, o Josafá foi um
bom rei. Como eu gostaria de ver meus filhos me honrando no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando, ganhando almas. Como eu gostaria de ver isso acontecer. Mas meus filhos já cresceram. O que eu pude fazer por eles, eu fiz na infância, na juventude. Todos tomaram a decisão pelo Senhor, seguiram o Senhor. Agora, como o rei Asa, eles podem até se desviar do Senhor. Eu não posso garantir o contrário. Se eu pudesse, eu os seguraria no Senhor, na igreja, mas isso não está em mim. Cada um deles é adulto e vai seguir o seu caminho, vai constituir família para lá e muita coisa vai acontecer. Mas eu sei de uma coisa, a semente que eles receberam está no coração deles. Foi o que aconteceu. O Asa se afastou de Deus e brigou com Deus, digamos assim, no final da sua vida e morreu assim mal com Deus, porém, ele já tinha feito um discípulo. Quando o rei Asa começou a se afastar do Senhor, o Josafá já era cabeça feita, já estava firme no Senhor. Vamos fazer essas contas. O rei Asa governou por 41 anos. A Bíblia não diz quantos anos ele tinha quando começou a reinar, mas o Josafá, filho dele, tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou mais 25. Então, o Josafá nasceu no 6º ano de governo do pai dele, do Asa. 41 menos 35, 6. No 6º ano de reinado do rei Asa, nasceu o Josafá. Os primeiros 10 anos foram de grande glória espiritual. Asa estava fervoroso, consagrado a Deus quando o Josafá nasceu. O Josafá foi criado nos caminhos do Senhor. Olha, por muitos anos, quando mais tarde, então, até os 35 ou 36 anos de governo, o Josafá já estava com quase 30 anos de idade. Então, Josafá, com quase 30 anos de idade, já era cabeça feita no Senhor. E para o Senhor, educa a criança no caminho que deve seguir, mesmo quando for velho, não se desviará dele. O Josafá foi criado nos caminhos do Senhor. O Asa não. O pai dele recebeu heranças difíceis e no final até se afastou. Mas o Josafá não, nasceu e foi criado na presença de Deus, consagrado a Deus, foi orientado nos caminhos do Senhor e não se desviou dele. Pois é, vamos pensar nisto. Como vale a pena fazer um discípulo desde o início? A gente faz do filho um discípulo desde quando ele nasce. A gente dedica zelo e amor e oração e cânticos e louvores e leitura da Bíblia e ensino para as crianças pequenas ainda. De pequenininha que a gente ensina a criança no caminho do Senhor. Quando crescer, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Que você guarde isso, aproveite a oportunidade que Deus está dando. Se você já não tem filhos ou seus filhos já cresceram, aproveite a oportunidade com os filhos na fé. Quando você evangelizar alguém, dedique amor, acampe em torno dessa pessoa para cuidar dela. Um novo convertido com muito amor para fazer dele um discípulo. Faça isso, aprenda o valor e a importância que tem em cuidar de um discípulo desde novinho, desde o início. Você acabou de ouvir o programa Seminário no Ar. Esperamos por você amanhã no mesmo horário.